tivemos que inventar um sistema que pudesse viabilizar a criação da Constituição. O que o senhor tiraria da Constituição hoje? A parte relativa ao sistema tributário. O que tem que ficar na Constituição? Os direitos e garantias individuais ficam nos desenhos dos poderes. Desconstitucionalizar vários temas. O argumento político é, saindo da Constituição, o poder legislativo retoma as condições de ele decidir sobre o tema com autonomia e não dependendo de uma fiscalização do Supremo Tribunal. Introduziu-se também no debate político brasileiro uma variável extremamente prejudicial, que é o ódio. Então você não cria soluções, porque o processo político é um processo de diálogo. Ministro, muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório em São Paulo. E o senhor entrou na vida política a partir da Assembleia Nacional Constituinte. Como é que foi essa decisão? Por quê? Porque, na época, eu era vice-presidente da OAB no Rio Grande do Sul e nós tínhamos 3 representantes, 3 deputados federais por Santa Maria. Nessa eleição de 1986, o João Gilberto foi candidato ao Senado, o Nelson Marquesan foi candidato a governador, disputou com Pedro Simon, e o Oswaldo Nascimento, que era do PDT, que era um líder populista grande, acabou não sendo candidato porque ele rompeu com o Brizola e saiu do PDT. Então não tinha ninguém, estava vazio o espaço. E com isso acabaram me convidando. E eu acabei aceitando porque não tinha risco. No máximo que podia acontecer, eu não me elegesse. Se não me elegesse, continuava na mesma, então não tinha nada de dificuldade. Se eu me elegesse, eu poderia depois, lá adiante, se eu não me gostasse da coisa, voltar para trás. Agora, se eu não me candidatasse, eu nunca saberia se me elegeria ou não. Então, o senhor gostou, né? Sou bom. E acabou mudando o ritmo de vida. O senhor gostou, né? Porque o senhor ficou mais um tempo. Entrei numa vida nova e tal, aí começou outra coisa. Vim para Brasília imediatamente, em 87, e aí comecei a trabalhar direto no processo constituinte. O senhor se preparou para a Constituinte numa fazenda lá em Santa Maria. Estudou os regimentos das outras constituintes. O senhor já sabia que ia ser relator substituto do regimento? Não sabia nada. Nem tinha ideia, mas eu fui estudar. Na época eu era muito aplicado, hoje não tanto. Mas e aí eu me enfiei lá numa fazenda que era do meu sogro, pai da minha primeira mulher, e aí fiquei um mês fechado estudando os modelos de regimento, de como fazer Constituição. Então o Senado tinha editado um volume com todos os regimentos internos da Constituição brasileira. Eu consegui, naquela época não tinha internet, né? Então eu consegui, através de amigos, os regimentos internos das constituintes pós-guerra da Europa. E estudei tudo, como é que funcionava aquilo, etc. e tal. Então me preparei. E qual a proposta baseou o regimento da Assembleia Nacional Constituinte Brasileira? Quando nós chegamos, eu vim para Brasília e conversei com o Dr. Ulisses a convite levado pelo Antônio Brito, na casa do Dr. Ulisses, que ele era presidente da Câmara, lá na Península dos Meninos. E aí discuti lá com o Dr. Ulisses a situação do regimento, ele começou a me ouvir, ficou surpreso que eu conhecia um pouco daquele assunto, e aí acabei entrando nesse processo de trabalhar no regimento interno da Constituinte. E comecei a trabalhar com isso com o Fernando Henrique. Mas o modelo de fazer o regimento interno da Constituinte surgiu em decorrência de um impasse. O impasse era que o Congresso Constituinte não aceitava o modelo do regimento interno de 1946, que era o fato de você fazer uma grande comissão e essa grande comissão do Congresso Constituinte faria o projeto de Constituição e depois o plenário todo votava. Não foi aceito por razões políticas, decorrentes de uma disputa na eleição da presidente da Câmara, o Dr. Ulisses com o Fernando Lira. O Fernando Lira identificou que o Dr. Ulisses tinha obtido lá um esboço feito pelos assessores da Câmara, em 86, e espalhou aquilo, dizendo, olha, vocês estão vendo o que o Dr. Ulisses quer fazer, vai ter os deputados do primeiro time, que serão os da grande comissão, e os do segundo time, que são vocês que vão esperar o que os outros decidirem. E esse modelo caiu. Um outro modelo era de fazer Constituição no Brasil, era um projeto mandado pelo governo. Como a Comissão dos Notáveis. Que era aquele da Comissão dos Notáveis, mas que aquilo foi uma ideia do Tancredo, e que houve a comissão presidida pelo Afonso Arinos de Melo Franco. O professor Afonso que foi o presidente daquilo, mas o governo não tinha autoridade política para mandar um projeto, que era o Sarney, essas alturas. Eles mandaram só como
colaboração, mas não mandaram com um projeto de constituinte. E aí nós tivemos que inventar um sistema que pudesse viabilizar a criação da Constituição, a votação da Constituição. Foi isso que aconteceu. Esse sistema privilegiou uma minoria, assim como esse sistema de uma grande comissão. Então, na verdade, era a mesma coisa? Não, não era. Não era pelo seguinte, ó, você começava o envolvimento de todos os deputados nas chamadas comissões. Começou um primeiro momento os trabalhos das subcomissões, que eram 21, cada comissão, que eram 8, era composta de 3 subcomissões. Então, nas 3 subcomissões se discutiam as matérias correspondentes a elas, faziam lá os projetos, e depois cada comissão recebia o trabalho das suas 3 subcomissões e votava de novo. Juntava esse trabalho, etc. E tal. Depois disso, todas as 8 comissões mandavam para a comissão de sistematização. Com isso trabalhava todo mundo. O problema que houve foi uma questão política que originou da escolha do líder na Câmara, no líder da Constituinte. Haviam 2 candidatos, a liderança do PMDB na Constituinte, que era o Mário Covas, o senador Mário Covas aqui de São Paulo, e o deputado Luiz Henrique da Silveira, de Santa Catarina, ligado ao Dr. Ulisses. O governo não queria que fosse eleito o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique era muito ligado ao Dr. Ulisses. O Dr. Ulisses era o presidente da Câmara, presidente do PMDB, da Câmara e da Constituinte, e com isso eles achavam que o Luiz Henrique seria, controlado pelo Dr. Ulisses. Então o governo elegeu o Mário Covas. Quando o governo elegeu o Mário Covas, o Mário, quando compôs as comissões e subcomissões, nomeou a esquerda do PMDB para esses cargos. E essa esquerda do PMDB, esse grupo, é que foi para a Comissão de Sistematização. E aí a Comissão de Sistematização ficou à esquerda do plenário. E isso gerou um problema grande depois. Deu um problema no final, que foi a chamada crise do regimento, em que o Centrão, que se organizou naquele momento, queria alterações do regimento interno da Constituinte para 2 coisas fundamentais, além de outras. Mas a fundamental era a possibilidade de serem apresentadas emendas substitutivas globais para os títulos da Constituição, que era proibido no regimento, e também a criação, a introdução do destaque para votar em separado, que era um mecanismo pelo qual dava condições para que aqueles textos, alguma proposição que vinha do projeto da Comissão de Sistematização, para aquilo ser mantido, tinha que receber maioria absoluta. Porque até então você só tinha o destaque supressivo, em que você está lá o texto que foi aprovado lá atrás por 11 votos, esse texto aqui, para você suprimir esse texto, você tinha que aprovar o destaque supressivo. Então o destaque é que tinha que ter maioria. Daí a expressão que 11 valiam mais que 279. Essa é a origem da coisa. Então acabaram, o Centrão tinha razão. Acabaram, nós examinamos lá, na época, o Mário Covas e o partido examinou que não havia condições de conflito, porque o Centrão tinha maioria, o Centrão tinha vários deputados e senadores do Centrão que eram do PMDB e eram liderados pelo Mário Covas, mas estavam em dissidência. E com isso se alterou o regimento e começou tudo de novo, porque o Centrão apresentou 8 emendas substitutivas. E aí mas essa solução foi dada pelo senhor? Não, eu dei outra solução mais adiante, mas eu participava desse processo. O que foi dado ali foi o entendimento de que o Centrão queria era o destaque para votar em separado, que era a exigência, era um mecanismo que existia no regimento interno do Senado, mas não tinha no da Câmara. Acabou se aprovando isso. Eu tive uma participação, criei um negócio, não foi nisso. Foi quando, na votação no plenário, já no plenário da Constituinte, quando você criava um impasse. O impasse era caracterizado da seguinte forma: o texto do Centrão que foi destacado não fazia maioria. O texto do destaque da Comissão de Sistematização não fazia maioria. O texto das emendas oferecidas para a matéria não fazia maioria. E nós corríamos o risco de ficar com aquilo que nós chamávamos na época buraco negro. E aí nós criamos uma emenda de transação. Isso foi invenção minha na época. Que não é invenção minha, eu tinha estudado esses regimentos internos todos e havia essa emenda de transação no regimento interno das Cortes Espanholas. E aí estava lá e eu copiei esse negócio e propus então que nós pudéssemos pegar esse conjunto da matéria e criar um texto novo que pudesse, sendo aprovado, que pudesse ter maioria para ser aprovado. E aí se criou essa emenda de transação, que hoje entrou para o regimento interno com outro nome.
como emenda aglutinativa, que está no regime interno da Câmara. E esse nome foi dado pelo deputado José Bonifácio Tan de Andrade. Como é que o senhor se identifica naquela época, de centro ou de esquerda? Aqui é difícil, mas é um centro-esquerda, né? Na linguagem da época. Hoje não significa mais nada, mas era uma linguagem, eu era ligado mais à esquerda do PMDB do que... Porque o PMDB, na verdade, o MDB era um anal, dizia o Paulo Brossard, que o PMDB era um anal, o MDB inicial era um anal de náufragos. Ou seja, todos aqueles que eram contra o governo entraram para dentro do PMDB. Então você tinha comunista no PMDB, etc. Depois é que houve a criação dos novos partidos ainda no regime militar, é que o PMDB se depurou um pouco, mas continuou sendo um partido que tinha liberais de direita. O compromisso geral do PMDB que unia todos era o processo democrático. Todos tinham a visão da necessidade de estabelecer um regime democrático. Mas a ordem econômica, a ordem social, essa coisa toda, dividia todo mundo. O que era o colégio de cardeais? O colégio de cardeais, isso é uma linguagem usada pelo Sarney, o presidente Sarney que usava isso e o Ulisses também, que era quando você tinha que fazer um acordo, e como havia uma certa consistência, esses cardeais, que eram os líderes partidários formais e informais, eram os personagens que decidiam, na verdade, as posições, sugeriam ao plenário da Câmara e eles votavam, acompanhavam, porque ali você tinha uma formação de opiniões que representavam o grosso dos parlamentares. Foram os verdadeiros autores da Constituição? Não, porque na Constituição você tinha o Colégio de Líderes. Foi o Colégio de Líderes o grande autor da Constituição, que era, na época, se poderia chamar os colégios cardeais, mas também levava-se nessas reuniões também alguns formadores de opinião. Haviam reuniões diárias no gabinete da liderança do PMDB, presididas pelo Mário Covas, onde reuniam todos os líderes de partido, na época PFL, PT, PCdoB, etc., o PCB, o Partidão, tinha outros partidos menores, o Partido Democrata Cristão, etc., reunia todo mundo lá e aí se fazia um entendimento de acordo. O entendimento que se fazia lá era de dois tipos. Era um entendimento no mérito, acertávamos uma redação que satisfazia todo mundo, e aí votava, ia para o plenário, e cada líder encaminhava favorável e os deputados votavam. Ou, não tendo acordo de plenário, você fazia um acordo de procedimento. Como vamos votar, que dia vamos votar essa matéria, em que hora vamos votar, quem é que vai sustentar essa coisa. Coisa que não existe hoje. Numa outra entrevista, o senhor disse que era mais fácil conseguir acordo quando o texto ficava mais ambíguo. Uhum. Isso é verdade? Quando para você fazer o acordo, você tinha duas técnicas de fazer o acordo. Ou você pegava a parte do texto que era controversa e você fazia aquilo que eu chamava de acordo dilatório, empurrava à frente, mandava para a lei, na forma da lei. Aí você, nessa forma da lei, levava o tema da divergência. Ou você introduzia ambiguidade. Que o exemplo clássico que eu costumo usar é o impasse que surgiu na votação dos direitos dos trabalhadores contra o repouso semanal remunerado. Havia uma posição sustentada pela esquerda, na época liderada pelo Plínio de Arruda Sampaio, embora o PT tinha um número não grande de deputados e senadores, e aí esse grupo queria um texto como repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos. E aí o outro grupo, que era o grupo do Centrão, não queria esse texto, queria um texto que fosse mais ou menos assim, repouso semanal remunerado na forma de convenção coletiva de trabalho, de contrato coletivo de trabalho. Nenhuma nem outra tinha maioria, nem o Centrão tinha maioria absoluta para aprovar aquilo, nem a esquerda, porque o grupo do meio, o centro propriamente dito, não votava nenhuma, não acompanhava nenhuma das duas soluções. Então nós inventamos um texto, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Com isso, atendeu-se o domingo da esquerda e atendeu-se a não obrigatoriedade da direita e todo mundo aprovou a matéria, etc. Ela ficou meio ambígua. O que significa preferencialmente? Vai se resolver depois. Esse se resolver depois não torna a lei brasileira mais difícil de aplicar e aumenta a possibilidade de judicialização? Claro, lógico. Ou seja, você com isso, havendo uma certa, digamos, ambiguidade, você erige o Poder Judiciário como uma espécie de poder legislativo supletivo, porque ele é que vai dizer quando se dá o caso, como é que se realiza preferencialmente, porque é a função do aplicador da lei. Essa é uma das razões que
que a inconsistência interna do parlamento conduz a essa disfuncionalidade, em que você não consegue os entendimentos para produzir alguns textos que tenham, digamos, consistência. Mas, embora hoje você tenha uma situação diversa, porque você tem a intervenção do Poder Judiciário em situações absolutamente nítidas, pretendendo alterá-la. Vou te dar um exemplo. Alguém pretende que haja deputados avulsos, candidatos avulsos, submeteu isso ao Supremo. A Constituição tem uma disposição claríssima disso. Condição de elegibilidade, filiação a partido político. O Supremo parece que quer fazer audiências públicas sobre esse problema. Ora, se quer fazer audiência pública, é porque quer discutir a conveniência. E conveniência não é discussão do Poder Judiciário, é discussão para o Senado e para a Câmara. Está havendo excessos? Está havendo excesso, não tenha dúvida. Está havendo, digamos, e aí é um mecanismo, uma consequência. Como a política perdeu a sua capacidade de resolver as suas divergências e terminá-las, acaba sendo, a maioria impõe a minoria não se satisfaz, então recorre ao Supremo e começa a trazer o Supremo para dentro do processo político. No início houve uma posição de contenção do Supremo, mas hoje não, hoje os ministros estão gostando. Como é que se resolve isso? Aí você teria, uma das formas de resolver, primeiro é voltar à consistência do processo político, que pode ser feito. E de outra parte também é reduzir o tamanho da Constituição. Porque aí reduzir o número de matérias constitucionais tratadas e jogar isso para a lei ordinária. O que o senhor tiraria da Constituição hoje? Não dá para referir assim, porque aí teria que fazer um estudo longo, mas aí você tem matéria, por exemplo, a parte relativa ao sistema tributário. Você reduziria, deixar os princípios gerais ali e o modelo do sistema tributário você jogar para a parte. Deixaria também na Constituição os princípios relativos à distribuição dos valores do Pacto Federativo, ou seja, para os estados, quanto é que vai para os estados, etc., como é que faz a participação disso, e depois decide o resto. Hoje tem um código tributário dentro da Constituição. Pergunta inversa, então, o que tem que ficar na Constituição? Eu acho que os direitos e garantias individuais ficam os desenhos dos poderes. O resto pode ficar os princípios só, as regras gerais, mas não o detalhamento. O senhor já esteve nos 3 poderes. Quando o senhor estava no Judiciário, o senhor se arrependeu de alguma decisão tomada lá na Constituinte? Não, veja, eu sempre procurei não examinar discutir a situação passada, porque tu examinar a situação passada, você não resolve o problema, você tem que ver a situação passada no presente. Então, algumas decisões que foram tomadas lá eram adequadas naquele momento histórico, mas depois para deixar de ser adequadas, aí você tem que modificar. Então mostra que, digamos, a regra constitucional não pode ser uma regra muito virada à conjuntura. Tem que ser virada à estrutura do Estado. Porque se tu vira a conjuntura, muda a conjuntura, você tem que mudar a regra. Ao passo que se você ficar com texto constitucional exclusivamente estrutural, de temas estruturais do Estado, e, enfim, das relações federativas, dos direitos do homem e do cidadão, etc. e tal, do homem e da mulher, como diria o Fernando Henrique, então você teria a possibilidade de que as questões conjunturais fossem tratadas na legislação ordinária, que é mutável, e não na Constituição. Então é uma complicação, porque aí você tenta fazer um texto mexendo na conjuntura, mas esse texto, a teor do Poder Judiciário, é contrário à Constituição, torna inconstitucional. Por exemplo, quando o Congresso criou a cláusula de barreira no processo eleitoral, quem declarou inconstitucional foi o Supremo. Um erro brutal, mas fez. Então não adianta. Por que fez? Porque resolveu interpretar lá dentro do texto da Constituição alguns princípios. Então você tem os técnicos, principalmente a assessoria do Senado e da Câmara, tem condições de fazer uma análise clara, porque tem competência para isso, e tem gente que entende disso, tem quadros muito, muito fortes lá, nessas duas assessorias, para fazer a identificação daquilo que criou conflito e tira da Constituição. Pronto, aí desaparece o conflito. Isso seria uma reforma constitucional? Teria que ser uma emenda constitucional, ou várias emendas constitucionais, fazendo o seguinte, não submetendo o debate do que vai substituir. Um acordo político de que essa matéria nós botamos nas disposições transitórias, tiramos do texto permanente e botamos assim, dizendo assim, olha, esse texto vai continuar vigindo, em vigor, até o momento que for substituído por uma lei ordinária. E aí você transforma aquilo que era um texto, permanece em vigor, mas não mais como lei, como norma constitucional, mas como lei ordinária. Só isso.
Ou essa seria aquela revisão constitucional que nunca foi feita? Poderia ser, mas na época não se pensava bem assim sobre esse problema de... Na época a revisão queria modificar texto da Constituição. E a revisão fracassou, eu fui relator na época, porque não houve envolvimento do governo, ou seja, o presidente Itamar Franco não queria saber da revisão constitucional. E isso era expressado claramente pelo líder no Senado do governo Itamar, que era o Pedro Simon, e pelo líder na Câmara, que era o Roberto Freire, que não queriam saber do processo constituinte. Fracassou, fez lá umas 5, 6 emendas constitucionais, sem grande significação e pronto. O que teria que ser revisto que não foi, assim, que está fazendo falta nos dias de hoje? É exatamente esse assunto. Hoje você teria que fazer uma reforma política, então você desengessar as decisões parlamentares do processo constitucional. A Constituinte avançou pouco nesse aspecto? A Constituinte, porque como a Constituição ficou muito grande, ela reduziu o poder decisório do parlamento, porque no momento que você tem uma Constituição muito ampla, que trata de assuntos que, a rigor, enfim, poderiam ser destinados exclusivamente a decisões infraconstitucionais, no momento em que você tem uma Constituição dessa natureza, você reduz o poder decisório do parlamento, porque todo o poder, toda a decisão do parlamento está submetida a uma análise do Poder Judiciário, no caso o Supremo, sobre se aquele texto é compatível com a Constituição. Então, se você reduz a base da compatibilidade, você retoma o poder do parlamento. A gente está falando de sistema político, mas o senhor também é crítico do sistema econômico, do que está expresso na Constituição, né? O senhor falou aí do tributário. Pode, também tem regras econômicas que não tem mais sentido, está lá, ou seja, coisas que, sobre problemas de privatizações, etc., porque aquilo foi, o desenho da ordem econômica na Constituição de 88, foi mais ou menos o que se pensava no governo Vargas. Porque o PMDB tinha divergências internas brutais sobre matéria de ordem econômica, você tinha esquerda, direita, a única coincidência que a bancada majoritária do PMDB tinha era o compromisso com o processo democrático, um modelo democrático, mas não nas questões de normas sociais, normas econômicas, etc. Aí teríamos que mexer nisso também. Mas esse desenho foi bastante alterado no governo Fernando Henrique na reforma do Estado. No início. Né? No início, no primeiro momento, eu era ministro da Justiça e fui eu que, por determinação do Fernando Henrique, de que participava do processo das redações desses textos. E nós fizemos isso. Houve uma decisão do próprio governo Fernando Henrique para reduzir o engessamento na ordem econômica que a Constituição de 88 tinha posto. E aí você, então, fez desaparecer textos, ou viabilizou as privatizações que vieram depois. O governo Lula também fez isso. O governo Lula, por exemplo, conseguiu acabar com aquele problema da indexação do juro. O juro de 12% que estava na Constituição, o governo Lula tirou. O Fernando Henrique tirou também algo que era que criava só problemas depois, que foi o problema daquela diferença entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional. Isso foi suprimido na época do Fernando Henrique. Então, teria que verificar desses textos que tem hoje na ordem econômica aquilo que deveria sair, como também na ordem social. Ou seja, fazer com que as reformas, por exemplo, previdenciárias, fossem algo discutido exclusivamente no parlamento, pela legislação complementar ou ordinária, seja lá que for, mas não com o texto constitucional que engessa. Desconstitucionalizar a Previdência. É desconstitucionalizar vários temas. Espectro do poder do sistema judiciário, aliás, do sistema judiciário não, espectros do processo em relação à reforma previdenciária, algumas coisas do sistema tributário, deixando só os princípios, da ordem econômica, da ordem social, enfim, você tem um conjunto de coisas que podem ser pensadas e criar um acordo para que essa matéria saia da Constituição, e o argumento político é, saindo da Constituição, o Poder Legislativo retoma as condições de ele decidir sobre o tema com autonomia, e não dependendo de uma fiscalização do Supremo Tribunal. Nos dias de hoje, com crise econômica, política, o que o Brasil está precisando fazer para sair dessa crise, olhando aí essa Constituição que a gente tem? Não, eu acho que a função que terá o novo presidente, que vai ser eleito, aliás, o novo governo e o novo parlamento que vai ser eleito, é a recomposição da funcionalidade da Câmara, ou seja, a funcionalidade do Poder Legislativo, que está hoje disfuncional, retomar a funcionalidade do Poder Judiciário, que também está disfuncional, face às confusões todas internas que estão postas, e tentar retomar isso, e retomar também uma consistência na Câmara, principalmente no Senado, não tanto, porque o Senado tem uma característica diversa,
Mas a Câmara tem uma característica completamente diferente do Senado. Você tem lá um conjunto de parlamentares que dependiam dos líderes partidários e o acesso desses parlamentares ao presidente da Câmara e o governo dependia da intermediação dos líderes. Hoje não. Então os líderes não têm mais importância, tanto é que você não sabe quem são os nomes dos líderes da Câmara hoje, salvo se você está trabalhando lá, aí é outra coisa. E você então perdeu um nível de controle do processo decisório. Você não tem mais com quem conversar para fazer acordo. De outra parte, você introduziu também no debate político brasileiro uma variável extremamente prejudicial, que é o ódio. Não se tratam mais de adversários que vão dialogar, se tratam de inimigos que não querem conversar e que querem derrubar um do outro. Então você não cria soluções, porque o processo político é um processo de diálogo, de superação dos impasses e da administração do dissenso. Você não tem hoje um sistema de administração dos dissensos. Tu administra um dissenso para criar consenso. Hoje você não tem mais isso. Ministro, agradeço pela entrevista e aguardo o senhor lá na TV Senado em Brasília. Como quiser. Um abraço, muito obrigado. Não é à toa que quando tem crise o senhor é a solução, a primeira solução. Agora parou.